Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô na área de novo nessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro, me dirigindo a você no canal Detetives Vascaínos, um dia com poucas novidades na colina histórica, mas a gente está aqui cumprindo o nosso compromisso de sempre, nosso dever, para trazer as informações mais recentes sobre o Vasco da Gama, que tem uma partida decisiva contra o Botafogo no domingo pelo Campeonato Carioca. Já te convido, antes de mais nada, a deixar aquele like no trabalho do amigo, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho das notificações, enfim, fazer de tudo para que o nosso canal siga na plataforma por muito mais tempo. Bom, mas vamos ao que interessa, meus amigos. Hoje eu estou apresentando um giro de notícias, então foi um dia com muitas novidades. Como eu não gosto de encher linguiça, a gente vai aqui ser objetivo, que é a nossa tarefa, beleza? Bom, vamos começar esse boletim de hoje falando dessa situação, né, dessa rusga, desse bafafá entre Vasco e Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro, né? Porque há esta situação no ar envolvendo arbitragem. O Vasco ingressou aí com um pedido formal para que, diante da equipe do Botafogo, viesse um juiz de fora, principalmente da FIFA, ou que fosse reagendada a partida, mas a Federação Carioca simplesmente ignorou, disse que isso aí não é possível, que não tem o porquê de fazer, enfim. Então, o Vasco vai a campo contra a equipe do Botafogo, mas sob protesto da arbitragem por tudo que vem acontecendo. Inclusive, hoje teve uma reunião para a escolha do árbitro. O Vasco não compareceu na figura do Alexandre Matos e foi escolhido o Wagner Magalhães, né? Aquele que apitou o clássico contra o Flamengo, ele que já é um veterano aí da arbitragem carioca. Ele será o juiz da partida que vai apitar aí o jogo contra o Botafogo. Isso ainda vai dar muito bafafá. O Vasco, inclusive, pediu a impugnação daquela partida ali contra o Fluminense, principalmente no tocante aos cartões. Essa coisa ainda vai rolar por muito tempo, né? É uma polêmica. O Vasco está se sentindo injustiçado porque vem realmente sofrendo interferências da arbitragem, né? Os árbitros não estão atuando de uma forma satisfatória com a equipe do Vasco, né? E por isso, meus amigos, o Vasco está ingressando aí, querendo seus direitos, né? Porque quer uma arbitragem leal, uma arbitragem que realmente faça ali prevalecer o resultado do jogo e que não tenha interferência nenhuma. A gente espera aí que o Wagner Magalhães, diante do Botafogo, possa aí cumprir o seu papel, né? Falando desse jogo, vamos focar agora. O Vasco está focado. O Ramon Dias pediu aos seus jogadores aí muita atenção, muito foco, muita concentração nesse jogo, que é um jogo que interessa demais. O Vasco vencendo, o Vasco vai dar um passo muito importante para conseguir se figurar entre os quatro, né? Terminar o Campeonato Carioca entre os quatro e automaticamente se classificar para as semifinais. Por quê? Porque depois o Vasco vai jogar contra o Volta Redonda e contra a Portuguesa, jogos em casa, teoricamente mais fáceis. Então, é importantíssimo que o Vasco não dependa de terceiros na última rodada. E o Vasco, fazendo esse dever contra a equipe do Botafogo, tem grandes possibilidades de jogar com uma forma mais tranquila contra a Volta Redonda e Portuguesa. Então, é muito importante esta vitória contra a equipe do Botafogo para que o Vasco possa passar o Botafogo e possa, com isso, figurar já entre os quatro aí, não dependendo de mais ninguém, dependendo apenas dos seus próprios esforços nessas duas rodadas finais. Ramon Dias ainda está avaliando as melhores peças para esse jogo, até porque o Vasco perdeu numa tacada só os seus dois principais zagueiros, que é o Medel, que é o João Victor, e teoricamente o Ramon gosta de atuar com três zagueiros, principalmente em clássicos. A tendência é Rojas e Michael irem para a zaga nos respectivos lugares,
do Medel e do João Victor. Acontece que também tem uma situação interessante, curiosa no meio disso tudo. O Vasco, fazendo com que esses jogadores, que são hoje os reservas da posição, fiquem aí no time titular, o Vasco teria que chamar, de repente, gente da base para ocupar a zaga. Por quê? Porque o Vasco negociou o Miranda, né? E o Zé Vitor, que seria o zagueiro reserva, está fora dos planos. Então o Vasco hoje não teria jogadores reservas para atuar aí no sistema defensivo. Então o Ramon está avaliando essas possibilidades aí. De repente ele pode abrir mão de 3 zagueiros para pelo menos ter um zagueiro na reserva aí e optar aí por um esquema mais agudo, mais voltado aí para o ataque, até porque o ataque também está precisando. Tem opções de repente colocar o Adson junto com o David, lá na frente o Verratti, ou colocar uma peça mais ofensiva no meio-campo aí para jogar ao lado do Payet e manter aí o Verratti e o David lá na frente, ou até mesmo se cogita aí uma possibilidade do Zé Gabriel jogar mais recuado, ele que já jogou como zagueiro, e aí o Ramon colocaria um outro jogador, um outro volante no meio-campo. Enfim, são muitas conjunturas que vão sendo feitas, mas amanhã, nesse último treino a pronto contra a equipe do Botafogo, a gente já vai ter uma dimensão do que o Ramon vai guiar, vai focar para essa partida. Fato é que o Vasco tem que vencer e não pode nem sequer, né? Eu acho que o empate é um mau resultado, apesar que eu ainda coloco o time em condições de nas últimas rodadas aí conseguir essa classificação, mas eu acho que está na hora de vencer um clássico, né? Até para criar uma convicção, criar uma confiança. O Vasco já vem de 2 clássicos, conseguiu um empate, não perdeu e competiu. Então tá na hora do Vasco aí fazer bonito contra o Botafogo, né? O Botafogo que o Vasco sempre se dava bem nos anos atrás. Bom, outros fatos novos. Hoje o volante Juan Esforça compareceu a São Januário aí, tirar algumas fotos, fazer aquelas montagens. É possível que até amanhã ele seja anunciado aí, nesse final de semana, ele seja anunciado aí como o mais novo reforço do Vasco, porque é um jogador importante que o Ramon está contando, né, para esta temporada, porque na visão do Ramon, ele é um jogador que complementa as suas ideias, o que ele pensa adotar para o meio-campo do Vasco. A grande dúvida em relação do Ramon, né, o grande empenho dele, é na cobrança dos atacantes. O Ramon quer ainda esses atacantes. Hoje apareceram muitos nomes aí de atacantes especulados, mas digo a você que não tem nada em relação a esses nomes. E o Vasco está buscando aí outros atletas para a posição. O Ramon está convicto que o Vasco precisa melhorar e muito esse lado ofensivo se quer, né, fazer bonito nessa temporada aí do ano 2024. Vem a Copa do Brasil aí também, né? E em breve aí a janela fecha e o Vasco precisa conseguir aí esses jogadores da linha de frente. Bom, meus amigos, por hoje é só. Vim dar uma pincelada rápida, um encontro rápido para a gente bater aquele papinho e te colocar a par das principais notícias do dia com total credibilidade e qualidade da informação. Desculpe a minha voz, o meu estado, mas eu ainda não me recuperei da gripe. Tá brabo, mas a gente vai aqui com muita força, com muito empenho, te trazer as notícias do Vasco. Grande abraço, até a próxima.